Salve galera! Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns dados referentes à saúde da mulher. Antigamente, as políticas com foco e atenção à mulher tinham a mulher como uma coadjuvante quando o assunto era sua integralidade, considerando que eram voltadas para um período específico na vida da mulher, período de reprodução. Tanto que esses programas tinham denominação saúde materno-infantil, porém foram feitas reformulações nessas políticas, levando em conta outros fatores considerados vulneráveis de grupos específicos que eram afetados ou não apoiados como deveriam. A prioridade, a princípio, era reduzir as mortes maternas e infantis, que eram bastante elevadas no país. Somado a esse problema, havia a temática da desigualdade do gênero feminino, que era vista como o papel social de procriar e cuidar dos filhos. Só a partir de 84 a mulher foi inserida num contexto íntegro em relação às suas necessidades, não ficando restrita apenas a cuidados no período de gestação, parto e pós-parto, com associação à saúde infantil. Foram inseridas políticas próprias para as demandas que eram necessárias, vendo então a mulher como a principal peça, não olhando apenas o processo biológico, mas outros níveis, como emocional e o papel social da mulher. A mortalidade materna é considerada uma violação grave dos direitos das mulheres e em cerca de 92% dos casos essas mortes podem ser evitadas. A Organização Mundial de Saúde classifica a morte materna quando ela acontece no decorrer da gestação ou acontece 42 dias depois do término gestacional, quando a causa tem relação com alguma situação agravante, bem como medidas tomadas. Causas acidentais não estão dentro dessa classificação. A taxa de mortalidade diz respeito sobre como está a qualidade de vida daquela população. Quando o assunto é mortalidade materna, isso é visto como um problema público, além de social e de saúde, pois ocorre o desrespeito de um direito humano. Quando ocorre a morte materna, há um rompimento de todo um sistema que fica desestruturado, aumentando o fator de risco de morte do órfão. O número de óbitos maternos é mais significativo nas mulheres de baixa renda, com menor escolaridade e negras. Isso se trata de falta de acessibilidade a serviços de qualidade, indo para o ponto desigual em relação ao gênero e raça. Um dado assustador apontou que a taxa de mortalidade materna de mulheres negras foi 2,3 vezes maior do que de mulheres brancas. E os números são assustadores também quando se compara mulheres de baixa escolaridade, sendo 6 vezes maior se comparadas a mulheres que possuem mais de 12 anos de estudo ou de permanência na escola. Segundo o Ministério da Saúde, há fatores que são identificados como riscos para a mortalidade, como muitos partos sofridos com idade mais elevada, baixa estatura com baixo peso, gestações anteriores complexas, hipertensão e diabetes, baixa escolaridade e condição de vida, pois tudo isso que foi citado mostra o mais difícil acesso à saúde. Porém, as causas mais importantes são o aborto e pós-aborto, infecção, hemorragia e hipertensão arterial. Os fatores de riscos podem ser identificados, neutralizados ou evitados, o que explica a razão pela qual a morte materna pode ser evitável. Outros pontos importantes a ser mencionado, que também são fatores importantíssimos, é a lacuna do acesso a anticoncepcionais ou ainda o uso de modo adequado e devido à desinformação, levam à gravidez indesejada, realização de abortos de modo clandestino ou ocorrência de gravidez em mulheres que por questões de saúde, dentre outras, não deveriam engravidar e por fim a violência sexual. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde apontou que grande parte das mortes maternas são causadas por complicações devido à não assistência adequada? Especialmente em áreas rurais, por conta da demora para acessar o atendimento ou o socorro e a demora para diagnosticar o problema. De acordo com o Sistema Informacional de Nascidos Vivos no Brasil, acima de 90% dos partos acontecem em hospitais, com auxílio efetivo, porém ainda assim, a mortalidade materna tem taxas ainda bem altas. Outro dado a ser visto é que para cada óbito, cerca de 20 mulheres sofrem alguma lesão ou tem alguma sequela relacionada ao parto e a maioria tem alguma consequência no futuro. A Organização Mundial de Saúde estima que ocorra mundialmente por ano cerca de 529 mil mortes maternas,
95% delas na Ásia e na África, cerca de 4% no Caribe, América Latina e nos países desenvolvidos, cerca de 1%. Na Índia, acontecem os números mais elevados, apontando 136 mil mortes por ano, depois a Nigéria, com cerca de 37 mil casos anuais. Estados Unidos e Canadá apontam 9 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos. E no Brasil, 77 mortes para cada 100 mil crianças nascidas. Um dos objetivos traçados pela ONU está no trabalho da reeducação de cerca de 75% das mortes maternas. O maior número de mortes no Brasil está concentrado nas regiões Norte e Nordeste, já a região Sudeste tem taxas abaixo da média. Obrigada por me acompanhar em mais um vídeo, um forte abraço e até mais!